Proteja a si mesmo e também proteja a herança dos seus filhos, ou pelo menos tome conhecimento dos riscos inerentes às relações afetivas atuais. Estou falando da união estável e involuntária, do contrato de namoro, que muitas vezes não é respeitado pelo judiciário, mas já é um início de uma ferramenta defensiva. Estou falando da orientação jurisprudencial do STJ, reconhecendo que a coabitação não é requisito para a configuração da união estável. Estou falando do Código Civil atual, 2024, que ainda prevê, além do direito real de habitação, prevê a figura do cônjuge como herdeiro necessário. Você pode estar vivendo uma relação que você acredita ser um namoro, mas que o Poder Judiciário poderá enquadrar como união estável, e talvez o tiro não venha do seu namorado ou da sua namorada, talvez venha de algum familiar deles. Não estou dizendo para você desconfiar do seu namorado ou da sua namorada. Não que seja risco zero, não é disso que estou falando. Estou falando que o risco vai muito além disso. União estável reconhecida judicialmente a contragosto seu ou talvez dos seus herdeiros. Meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim, Ramos e Jesus Advogados. Por favor, curta, comente, compartilhe. Por favor, não pule as propagandas. Se você tem patrimônio, se você constituiu patrimônio, seja patrimônio que você herdou, seja patrimônio que você construiu. Se você tem filho, assista este vídeo dezenas de vezes e procure material adicional nas redes sociais, no Google, na literatura, e procure um advogado de sua confiança. Muito bem, vamos lá. 1. União estável não pressupõe morar debaixo do mesmo teto. É possível o reconhecimento da união estável entre pessoas que não moram na mesma casa. Nestes casos, um contrato de namoro não garante, mas ajuda a desconstruir, ajuda a se defender de uma eventual ação de reconhecimento de união estável. Primeira questão. Neste contrato de namoro, você descreverá tudo que a sua relação, todo o funcionamento de sua relação, viajam juntos, vão na casa um do outro, festas de final de ano na casa de um ou na casa de outro, e tudo isso será declarado por ambos como um namoro qualificado, como um namoro. Nós devemos ser redundantes, devemos fazer os textos de maneira redundante, de maneira repetitiva, não importa se a redação ficou feia. Aí você colocará no seu contrato de namoro também o seguinte, que caso aquela relação venha a ser considerada união estável, o regime de bens será o da separação total de bens, caso seja vontade de haver o afastamento patrimonial. E lembre-se, se ele está com você ou se ela está com você por amor puro e verdadeiro, qual é o problema de afastar o patrimônio de um e de outro e somente misturar naquilo em que for a vontade do casal pontualmente? Então, configuração da união estável a contragosto. Como que uma união estável é configurada a contragosto? Muito bem, eu, Guilherme Colim, já consegui comprovar união estável alheia. Eu sou advogado de uma pessoa que é credora de um homem. Este homem vive em união estável e ele colocava os bens em nome da sua companheira, achando que estava seguro. Eu consegui comprovar a união estável de ambos para penhorar os bens dele que estão em nome dela. Não foi fácil, mas é possível em muitos casos. Não existe receita de bolo. Como que eu fiz? Investiguei a vida de um, investiguei a vida do outro e linkei as informações que descobri. Mas, então nós já sabemos que o reconhecimento da união estável não precisa ser por parte do seu namorado ou da sua namorada. Pode ser de um credor dele.
credor do seu namorado ou credor da sua namorada. Mas também pode ir além, pode ser de algum herdeiro dele. Existe uma regra sucessória que ela é longa e mais complexa, tentarei resumir, que é mais ou menos o seguinte. Quando você falece, os seus bens, o direito de receber a herança é instantaneamente transmitido para os seus herdeiros, ainda que eles não saibam. Então vamos imaginar, você e o seu namorado estão num automóvel viajando para a praia, numa viagem romântica. Se envolvem em um acidente de trânsito e você falece na hora. O seu namorado, que estava no banco do carona, vai para o hospital e falece uma semana depois. Quando você faleceu, naquele instante, você tinha um filho. Vamos imaginar que você tenha filhos. Os seus bens passaram, o direito aos seus bens passaram instantaneamente para os seus herdeiros. Não houve formalização, por óbvio, do inventário. Claro que não. Mas o direito já foram para os seus herdeiros. E quem são os seus herdeiros? Talvez, naquele instante, você acredite que os seus herdeiros eram apenas os seus filhos. Talvez os seus filhos pensassem a mesma coisa. E talvez o seu namorado, que estava no banco do carona, também concordasse com isso. Mas talvez os filhos dele, não. Talvez a mãe dele, não. Talvez a ex-mulher dele, mãe dos filhos dele, não pense assim. Então você sofreu um acidente e morreu na hora. Seu namorado foi para o hospital e ficou uma semana agonizando e morreu depois. Aí o seu filho talvez ganhe um sócio na herança que você pretendia deixar apenas para ele. Vamos imaginar que a ex-mulher do seu namorado, mãe de uma criança, pegue e ajuize uma ação dizendo o seguinte: o fulano, o seu namorado, o fulano faleceu em tal data e ele tinha uma união estável com a fulana, você. E aí ele herdou todos os bens que ela possuía, em concorrência com o filho dela. Aí digamos que você tem um patrimônio de R$1 milhão. O seu filho, que estava imaginando receber, ser o seu único herdeiro, talvez tenha que dividir este 1 milhão, 500 mil para ele, 500 mil para o seu namorado. Porque, ou melhor, para os filhos do seu namorado. Porque aí a mãe do seu enteado ajuizou uma ação uma ação judicial para reconhecer a união estável de vocês e habilitar o seu falecido namorado como seu herdeiro a ser representado pelo filho dele. O seu ex-namorado, melhor, o seu namorado, é uma pessoa que tem um pensamento igual ao seu. Era só namoro, não era união estável. Mas ele já morreu e ele não testemunhará e ele não dirá nada em seu favor, ou melhor, em favor do seu filho. O seu filho até poderá se defender e comprovar que era um namoro, não era uma união estável, por isso, por aquilo e por aquele outro. Poderá fazer tudo isso. E talvez ele tenha sucesso, mas talvez não. E aí, a herança que você pretendia deixar para o seu filho será metade para o seu filho, se for um único filho, e a metade para o seu enteado. Isso lhe parece justo? Vamos imaginar que o seu namorado tenha tido um AVC ou tenha sofrido lesões tais que tenha ficado incapaz para os atos da vida civil. Aí o filho dele, curador do seu namorado, ajuiza esta mesma ação de reconhecimento de união estável. E ele, o seu ex-namorado, incapaz para os atos da vida civil por conta das sequelas deste acidente que eu mencionei de maneira hipotética, ele não opinará porque ele perdeu sua capacidade civil. E talvez você tenha este problema. Vamos imaginar que você não faleça, que você não morreu no acidente. Vamos imaginar que nada
disso que eu falei aconteceu, não teve acidente de carro nenhum. O seu namorado simplesmente teve o AVC e foi interditado pelo filho dele, ou talvez pela mãe do filho dele, que não gosta de você. E aí, ela, a mãe do seu enteado, curadora do seu namorado, ou o seu enteado mesmo, ou a sua sogra, pega na condição de curadora do seu namorado, pede para reconhecer a união estável e pede não apenas a partilha dos bens, mas pede também uma pensão alimentícia para que você pague pelo resto da vida dele. Isso tudo pode acontecer. Não estou dizendo que é fácil, mas pode acontecer. Um contrato com separação total de bens protegerá você de uma partilha de bens, mas não da herança. Não da herança e nem da ação de alimentos. Quando você tem uma união estável, você pratica uma série de atos. Mistura patrimonial, além de viajar junto, bater fotos, colocar nas redes sociais, tem uma certa mistura patrimonial, tem uma série de coisas, uma série de atos. Cada casal tem a sua rotina. Mas muitas vezes, esses mesmos atos são praticados por pessoas que não pretendem ter uma união estável, mas esses mesmos atos, que mencionei agora há pouco, acabam servindo como prova para provar o que não aconteceu. Exatamente isso. Provar fatos que não aconteceram. Ai, meu amor, eu não tenho portaria no meu prédio. E eu fiz uma compra pela internet. Eu comprei um liquidificador. Posso mandar entregar na sua casa? Aí você responde, sim, claro. No prédio que eu moro tem portaria? Ou eu tenho uma empregada, eu tenho uma empregada doméstica, ou eu moro com algum familiar meu que poderá receber. Ah, meu amor, a comida hoje, a janta hoje é por minha conta, pedirei por aplicativo. Aí tem lá no aplicativo de entrega de alimentação dezenas de pedidos de comida no login, na senha, no nome do seu namorado, sendo entregue na sua casa em diferentes horários. Aí o Uber, o aplicativo de transporte, ele tem lá no aplicativo dele dezenas de corridas, né, dezenas de deslocamento do local de trabalho direto para a sua casa e da sua casa direto para o local de trabalho. E aí depois a gente soma isso tudo às fotos do Instagram e aquelas belas e lindas mensagens que vocês fazem no Dia dos Namorados. Se a intenção é viver perigosamente, faça mais. Compre alianças, aquela aliança de compromisso, e tire a nota fiscal no seu nome, pague no cartão de crédito e bata fotos e coloque nas redes sociais. Isso é ótimo para quem tem receio de morrer de tédio. Ah, mas eu não quero morrer de tédio, eu gosto de viver perigosamente, eu quero adrenalina. Então, compre as alianças, poste nas redes sociais. Quando você for viajar, e aí no meio do caminho alguém levou uma multa, vocês foram viajar no seu automóvel, mas você está ruim de pontuação na sua CNH, aí você chega para o seu namorado e diz assim, meu amor, poderia assumir aqui essa pontuação aqui na minha CNH? Isso, além de ser ilegal e fraudulento, é um ótimo meio de prova contra você. Se você for mulher, você sabe, existe um ditado popular que diz que Deus não mata, mas castiga. Deus não joga, mas fiscaliza. Se você for mulher e você tiver uma briga com seu namorado e você for na polícia acusá-lo de violência psicológica, violência doméstica, violência psicológica, naquele primeiro momento você será acolhido pela vara de violência doméstica, talvez você obtenha uma medida protetiva. E talvez a circunstância dos fatos que você narrou sejam utilizados como prova de que vocês não eram namorados, e sim de que vocês tinham uma união estável. E a violência doméstica trará consequências para o seu namorado que foi acusado.
falsa ou verdadeiramente. Mas será uma produção de prova de uma relação que vocês tiveram. E esta prova documental, dependendo das circunstâncias, dependendo de todo o contexto, poderá ajudá-lo a comprovar uma união estável, talvez para disputar uma herança, talvez para disputar uma partilha de bens. Tudo isso que você não imagina, você não pensa quando você está namorando, pode acontecer e o judiciário está lotado. E aí vem aquela conversa. Ah, mas você não conhece a pessoa com quem você está se relacionando? Ah, mas você deve escolher bem as pessoas com quem você vai se relacionar. Uma pessoa para fazer isso tem que ser uma pessoa sem caráter. Mais ou menos. Mais ou menos. Como eu falei agora há pouco, você pode. A dor de cabeça pode ser do credor do seu namorado, ou do seu enteado, ou da sua sogra. Mas também pode ser do seu namorado, ou da sua namorada. Basta que ele tenha reciclado seus valores morais após algum evento. E este evento pode ser necessidade econômica dele, pode ser alguma mágoa, algum assunto mal resolvido entre vocês. E aí, nessa função toda, o seu filho poderá ganhar um sócio na herança, poderá talvez ganhar até um irmãozinho. Porque o seu enteado, você olha para o filho do seu namorado e você vê um enteado. E talvez o seu enteado olhe em você e veja uma madrasta ou um padrasto. Mas talvez a mãe ou o pai dele, irritado com algum desaforo que você tenha supostamente praticado, resolva dizer: ah, é? Então tá. Então agora você não é a madrasta nem o padrasto do meu filho. Você é a mãe ou o pai sócio-afetivo. É muito comum essa discussão entre mães e madrastas, envolvendo, por exemplo, eventos escolares. Você, mulher, tem um enteado pequeno, 7 anos, 8, 9, 10 anos de idade. E aí, existe um evento na escola. E esse evento na escola será presenciado pela mãe do seu enteado. E ela se aborrece com a sua presença. E você, madrasta, vai igual. Você, madrasta, fica indo nos eventos escolares do seu enteado. E aí, ela, a madrasta, irritada com você, pega aquelas belas fotos que vocês tiram nesses eventos escolares e junto com outros materiais. Digamos que você tenha renda alta. E a mãe do seu enteado pega e ela própria ajuiza uma ação de reconhecimento de maternidade socioafetiva e lhe pede uma pensão alimentícia. E pretende transformar o seu enteado em sócio do seu filho na herança que você pretende deixar para o seu filho e não para o seu enteado. Parece um filme de terror, não é verdade? Pois bem, às vezes a vida imita a arte. Um grande abraço e até o próximo vídeo.